Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em vós, porque sois a verdade infinita. Aumentai a minha fé. O cristianismo se propaga em meio às perseguições que impulsionam os discípulos de Jesus do centro para a periferia. Deixemo-nos conduzir pelo Espírito Santo no seguimento do bom pastor. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filistéia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai
que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Jesus vai ao templo na festa da dedicação e passeia debaixo do pórtico de Salomão. Os judeus ansiosos rodeiam-no e disparam a pergunta que os atormentava: até quando nos deixarás na incerteza? Se és o Messias, diga claramente. As palavras de Jesus deixavam entender que ele é o Messias, mas podiam ser mal entendidas. Daí o chamado segredo messiânico no Evangelho de Marcos. Jesus impõe silêncio a todos aqueles que, ao ver as obras de Jesus, podiam direta ou indiretamente afirmar que ele era o Messias. Desta vez, Jesus responde que a pergunta já está suficientemente respondida. Basta ouvir as suas palavras e, mais ainda, observar as suas obras. O problema é que eles não estão dispostos a acreditar e não querem acreditar, isto é, aderir a Jesus, porque não lhe pertencem, não são seus, não são suas ovelhas, não são atraídos pelo Pai. Pelo contrário, quem o escuta dá prova de que pertence ao novo povo de Deus, é ovelha de Jesus, escuta sua voz, segue-o e não perecerão jamais. Os discípulos de Jesus terão de sofrer como ele sofreu, mas, tal como ele venceu a morte, também os seus discípulos, que vivem unidos a ele, vencerão. Estão protegidos pelo Pai. Oremos. Ó Jesus, bom pastor, ilumina o nosso coração e abre a nossa inteligência para compreender a tua palavra. São muitas as vozes que lhes dificultam ouvir e discernir a tua voz. Tem compaixão de nós. Confirma no mais íntimo do nosso coração a tua palavra, com aquela certeza de que só o Espírito Santo pode dar. Tem compaixão dos meus irmãos, perdidos e confusos, como ovelhas sem pastor. Fala-lhes ao coração, faz que te escutem, não como um dos tantos mestres que por aí andam, mas como mestre, porque tu e o Pai são um. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em vós, porque sois a verdade infinita. Aumentai a minha fé. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.